Bom, turma, nós vimos os números quânticos nos slides anteriores, nós vimos como usar esses números quânticos para construir as funções de onda que satisfazem a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger vai ser a equação cujas soluções, que são justamente as funções de onda, nos dizem como que ocorre a dinâmica de um elétron dentro de um átomo de hidrogênio. É importante destacar que a equação de Schrödinger, na maneira como nós estamos estudando, por enquanto ela vale apenas para o átomo de hidrogênio, certo? Nós vamos fazer considerações a respeito disso mais tarde. Agora, a maneira como a equação de Schrödinger é escrita explicitamente, ou seja, com todos os seus termos, ela não é uma maneira prática para ser discutida em química e em física, certo? Ela tem uma quantidade tremenda de termos, cada um dos termos se ramifica numa quantidade ainda maior de equações, então isso não permite que a gente use esta equação e os resultados práticos desta equação no nosso dia a dia. Então, para isso, a gente vai criar uma simbologia que vai expressar os resultados obtidos pela equação de Schrödinger numa maneira que possa ser discutida no dia a dia da química, com uma maneira muito mais simples, com símbolos de interpretação muito mais direta e que vão transmitir a mesma informação química que as equações transmitem, certo? Para isso, a gente começa com as regras que definem os 4 números quânticos. Nós podemos ver que o número quântico n, o número quântico principal, n, ele varia de 1, 2, 3 até o infinito, por isso as reticências aqui. Esse número quântico principal se refere à camada em que o elétron está dentro do átomo, ou seja, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada. É o mesmo n das camadas do modelo de Bohr. Por fim, abre-se uma subdivisão dentro de cada nível, ou seja, cada nível de eletrônico, cada camada do átomo vai ter uma subcamada definida pelo número quântico secundário, e essa subcamada tem os seus valores atrelados ao valor de n, ou seja, os valores vão de 0, 1, 2, até o valor de n-1. Portanto, a escolha do valor de n na primeira etapa determina quais os possíveis valores de L que são satisfatórios para aquela função de onda. E o valor de L escolhido, por sua vez, influencia o valor de ml, porque o ml varia de menos L até mais L, passando pelo zero. Sempre de incrementos de uma em uma unidade, ou seja, daqui para cá somou-se 1, daqui para cá somou-se 1 e assim por diante. A mesma coisa daqui para cá, até o n-1, a mesma coisa daqui para cá. Em todas as etapas aqui foram incrementos de uma unidade. O mesmo ocorre com o ms, ou seja, de menos meio até mais meio também houve um incremento de uma unidade. No entanto, o ms não está atrelado diretamente aos 3 primeiros. O trabalho original de Schrödinger propõe apenas esses 3, e são trabalhos posteriores ao de Schrödinger, tentando aplicar outros conceitos de física ao átomo, que fazem com que o conceito de spin surja. Então, o conceito de spin não é necessário para explicar o átomo de hidrogênio, mas ele é necessário para explicar outros tipos de átomos. Por isso que esse número quântico aqui, ele é diferente dos outros 3 em termos de dependência. Bom, como que nós vamos criar esta simbologia? Nós vamos criar conjuntos de números quânticos que respeitem essas regras e que, portanto, sejam passíveis de produzir soluções satisfatórias para a equação. Então, a gente vai criar todos os conjuntos possíveis para esses números, começando sempre dos mais simples. Então, n igual a 1. Eu escolhi o primeiro número quântico aqui, principal. Para o n igual a 1, eu tenho que avaliar quais são as possíveis assinaturas, ou quais são os possíveis valores de L nesta escolha. Bom, o número L final da série tem que ser n-1. Se eu escolhi o n como 1, n-1 é 0, ou seja, ele nem pode sair daqui. O único valor possível para o L, nesse caso aqui, é L igual a 0. E a mesma coisa ocorre aqui embaixo. Quais são os possíveis valores de ml? Bom, eles vão de menos L até mais L. Se o L é 0, eles podem valer menos 0, 0 ou mais 0, ou seja, só existe uma possibilidade para esse número quântico, que é ml igual a 0. E aqui dentro, então, nós temos as duas possibilidades para o ms, mais meio e menos meio. Eu vou escrever assim, mais meio e menos meio. Aqui eu posso criar um conjunto, uma representação de conjuntos para esses dois sistemas aqui. Então, o primeiro conjunto que eu vou descrever é o seguinte. É o conjunto 1, 0, 0, mais meio. E o segundo conjunto
é 1, 0, 0, menos meio. Como que esses conjuntos foram escritos? Eles estão supondo o seguinte arranjo: N, L, ML, MS. Então, o primeiro número quântico da série de 4 é o N, o segundo é o L, o terceiro é o ML, o quarto é o MS. Então, quer dizer, esse conjunto aqui e este conjunto, ambos são soluções satisfatórias da equação de Schrödinger, ou seja, eles podem ser usados naqueles polinômios de substituição para produzir as funções de onda que vão descrever a dinâmica do elétron no átomo, porque eles seguem essas regras, quer dizer, eles respeitam essas regras. Como que funcionaria para outros conjuntos? A gente poderia ter aqui o conjunto n igual a 2. Então, o número quântico, aliás, n igual a 2. Quais são os possíveis conjuntos que podem ser gerados a partir desse número quântico? Substituindo 2 aqui, 2 menos 1 é 1, ou seja, os valores de L podem variar de 0 até 1. Ou seja, existem agora duas possibilidades para esse número quântico secundário, tanto 0 quanto 1. Para o caso do 0, nós já vimos o que acontece. ML igual a 0, MS igual a mais ou menos meio. Agora, é diferente para o caso de L igual a 1. Por quê? Substituindo 1 aqui e 1 aqui, agora nós temos três possibilidades para o valor do ML, porque ele vai de menos 1 até 1. Se só podem ser incrementos de números inteiros, ou seja, de menos 1 mais 1 dá 0, 0 mais 1 dá menos 1, dá mais 1. Então, esses três valores são as possibilidades que eu vou escrever aqui. ML igual a menos 1, 0 e mais 1. E também o MS igual a mais ou menos meio. Como que ficariam os conjuntos nesse caso aqui, ó? Eu teria os seguintes conjuntos. 2, 0, 0, mais meio. 2, 0, 0, menos meio. Corresponde a esse número, com esse número quântico secundário, com esse magnético, com as duas possibilidades de spin. Agora, nós temos este número quântico principal, 2, com este número quântico secundário, 1. Esse número secundário se divide em mais 3. Menos 1, 0 e mais 1. Então, menos 1, menos meio. 2, 1, menos 1, mais meio. Não interfere aqui se eu coloco antes ou depois, porque eu estou só explicitando todas as possibilidades. Eu tenho mais o 2, 1, 0, mais meio. 2, 1, 0, menos meio. E por fim, 2, 1, mais 1, mais meio. 2, 1, mais 1, menos meio. Ou seja, para a primeira camada do átomo, existem duas possibilidades para que esses elétrons, ou esse elétron, se arranje. Existe uma subcamada, que é a subcamada de L igual a 0, e nesta subcamada o elétron pode estar com o spin para cima ou com o spin para baixo. Isso dependendo de um eixo de referência. Para o n igual a 2, existem duas subcamadas. Existe a subcamada com L igual a 0 e existe a subcamada com L igual a 1. No caso da subcamada com L igual a 0, existem duas orientações de spin. No caso da subcamada com L igual a 1, existem três orientações dela no espaço. Para cada uma delas, duas possibilidades de spin. Então, a quantidade desses conjuntos começa a crescer de maneira bastante rápida. Uma outra maneira através da qual nós podemos condensar essa informação dos números quânticos é estipulando um arranjo visual para essa informação. Então vamos imaginar um sistema de matrizes.
em que os valores de L são as linhas e os valores de ML são as colunas. Como que funcionaria esse tipo de arranjo com esses dados? Eu poderia expressar da seguinte maneira. No caso do n igual a 1, existe uma possibilidade para L e uma possibilidade para ML, ou seja, existe uma linha e uma coluna na minha matriz. Essa matriz é uma matriz do tipo 1 por 1. Na verdade, é apenas uma célula ou apenas um quadradinho. Aqui dentro pode existir o spin com orientação mais meio ou com orientação menos meio, que nós em geral representamos da seguinte maneira. Uma meia seta para cima é o spin positivo, uma meia seta para baixo é o spin negativo. No caso do n igual a 2, existem duas linhas, certo? Duas linhas, dois valores de L. Então, tem uma das linhas está aqui, com uma linha e uma coluna. E a outra é uma linha e 3 colunas, que são 3 possibilidades para o ML. Então, vou escrever aqui uma linha com 3 colunas. Dentro da primeira aqui, uma linha, uma coluna, eu tenho duas orientações de spin, ou seja, positivo e negativo. Aqui, para o L igual a 1, menos 1, que corresponde a esta situação aqui, eu também tenho duas orientações de spin. L igual a 1, ML igual a 0, eu tenho duas orientações de spin. L igual a 1, ML igual a mais 1, eu tenho duas orientações de spin. Então, aqui é como se fosse o L igual a 0, L igual a menos 1, 0 e mais 1. E em todos esses casos, nós temos duas possibilidades de arranjo de elétrons. Fica simples perceber que o avanço nisso daqui é bastante rápido. Por quê? Porque eu posso avançar simplesmente comparando os padrões. No caso do n igual a 3, eu vou ter a mesma situação do n igual a 2, repetindo o último com adição de 2 de cada lado. Então vamos perceber, daqui para cá, o que eu fiz? Essa estrutura que eu já tinha, eu copiei. Aí eu coloco ela do lado de novo e acrescento um quadradinho de cada lado. Se eu quiser ir para o n igual a 3, eu pego a estrutura que eu já tenho, que é essa daqui. E acrescento nessa daqui um de cada lado, que vai dar um arranjo com 5. 1, 2, 3, 4, 5. No caso do n igual a 4, mesma coisa, eu teria essa primeira estrutura, a segunda, a terceira, 1, 2, 3, 4, e teria uma quarta aqui, que seria esta, com a adição de um quadradinho de cada lado, que de 5 passaria para 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim por diante. Como os valores de n variam de 1 até o infinito, essa pirâmide aqui cresce numa diagonal perfeita, né, aumentando sempre os números de quadradinhos de 1 em um após o outro. Tem outra maneira ainda mais simples e mais condensada de expressar isso aqui sem a necessidade de recorrer a esses quadradinhos. Por quê? Porque o tamanho desse diagrama começa a ficar muito grande. Eu posso dar nomes para eles dependendo dos seus valores de L. Então, toda vez que eu tiver o valor de L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3 e assim por diante, os físicos deram nomenclaturas para estas subcamadas. Por quê? Porque elas originam linhas no espectro, que a gente viu na última aula, no espectro dos metais. Então, toda vez que a linha tem um caráter bastante fino, ou seja, uma linha do tipo sharp, ela vem de um L igual a 0. Toda vez que você tem o L igual a 1, ela é uma linha
que eles consideram como a linha principal daquele átomo. O L igual a 2 é uma linha chamada difusa. E o L igual a 3 é a linha fundamental. Para outros L's a partir do 3, nós seguimos a ordem alfabética a partir do F. Então aqui nós temos S, P, D, F e assim por diante, seguindo na notação, na ordem alfabética. Ou seja, para o N igual a 1, eu vou colocar aqui, a subcamada tem L igual a 0, portanto a letra usada é o S. E dentro dessa subcamada, os elétrons podem ter orientação para cima ou para baixo, ou seja, existem duas possibilidades de orientação. 1s, 2. Na segunda camada, nós temos duas subcamadas, uma com L igual a 0 e nós temos uma com L igual a 1, que permite 3 sub-orientações. Ou seja, aqui eu teria 2s e 2, toda vez que o L é igual a 1, ela tem a letra P. P aqui. Na camada S são permitidos, na subcamada S são permitidos 2 elétrons diferentes. Na subcamada P, eu tenho 3 conjuntos de 2 elétrons, portanto aqui vai ser 2p6. No caso aqui da camada 3, eu teria L igual a 0, L igual a 1, e esses 5 aqui correspondem à situação L igual a 2, ou seja, seria 2s, 2p, 3s, perdão. Três S, 3P, 3D. No S são 2, no P são 6 e no D são 5. Em cada um deles pode ser positivo ou negativo. 5 vezes 2, 10. E agora a gente pode completar simplesmente seguindo a lógica. 4, S2, 4, P6, 4, D10, 4, F14, 5, S2, 5, P6, 5, D10, 5, F14. Qual letra vem depois do F? Vem o G. Então 5, G. Quantos elétrons vão no orbital G? Daqui para cá foi mais 4. Daqui para cá, mais 4. Daqui para cá, mais 4. Então, o único valor que pode vir aqui é G18. 6, S2, 6, P6, 6, D10, 6, F14, 6, G18, 6, H22, 7S2, 7P6, 7D10, 7F14, 7G18, 7H22, 7I26. S2, 8, P6 e assim por diante. No sentido dos subníveis e também no sentido dos diferentes níveis, a gente pode construir esse diagrama que é chamado diagrama de energia, crescendo nesse sentido e crescendo nesse sentido. Claro que fica simples perceber que, se existem infinitas camadas no átomo, quanto são as subcamadas, também são infinitas, porque para cada camada existirão o mesmo número da camada, o número das suas subcamadas. Então, na camada 1 tem uma subcamada, na camada 2 tem 2, na camada 3 tem 3, na camada 4 tem 4 e assim por diante. Ou seja, na camada 1000 haverão 1000 subdivisões para as quais talvez falte símbolos, mas que a gente pode representar ainda pelos valores de N, indo até 999, ou seja, começando no 0 e indo até o 799.